terça-feira, 25 de março, segunda edição do dia. E hoje a gente vai falar de um assunto que tá mexendo com o bolso de todo mundo, o café. Por que esse aumento todo no preço? Pois é, né? O cafezinho, tão querido, tão presente no dia a dia do brasileiro, ficou bem mais caro. A gente sentiu, né? A IBIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, divulgou que o preço médio do quilo subiu bastante em poucos meses, foi de tipo R$30 para $56. É bastante coisa, né? E não é só a inflação do supermercado, né? Tem mais coisa por trás dessa alta, né? Não é só isso. A gente tem que olhar o cenário global, né? Vários fatores se conectam, influenciando o mercado de café, a economia, né? O consumo em diferentes países e principalmente o impacto do clima na produção mundial. E para você ter uma ideia, os estoques internacionais de café estão no nível mais baixo dos últimos 25 anos. Os dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Caramba. Então vamos começar entendendo o papel do Brasil nessa história, né? A gente é o maior produtor e exportador de café do mundo, né? Sim. Exatamente. 40% do café consumido no mundo vem do Brasil. Ou seja, de cada 10 xícaras, 4 são produzidas aqui. Nossa, que responsabilidade, hein? Mas a produção brasileira tem caído bastante nos últimos anos. Eu tenho visto bastante coisa na mídia sobre eventos climáticos extremos, né? Geadas, secas, e isso tem afetado as lavouras. Sim, com certeza. Nos últimos 5 anos, o Brasil vem sofrendo com esses problemas, né? Geadas fortes, secas prolongadas, falta de água. E durante a floração, né? Que é um período crucial, né? Exatamente. A falta de água nesse período prejudica a formação dos grãos. E essa queda na produção, dá para ter uma ideia de números? Olha, em 2020, o Brasil colheu 63 milhões de sacas de café. Em 2023, esse número caiu para 54 milhões. Nossa, quanta diferença. Para você ter uma ideia, isso é quase a produção anual da Colômbia, que também é um grande produtor, e a previsão para 2024 é ainda pior. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma produção de apenas 51 milhões de sacas. A situação é preocupante, né? E parece que o Brasil não está sozinho nesse problema, né? Outros países produtores também estão sofrendo. É verdade. O Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial, e a Indonésia também estão enfrentando secas severas. E qual o impacto disso no mercado? Olha só que interessante. Esses países, que tradicionalmente exportam café, tiveram que importar café do Brasil para suprir a demanda interna deles. Realmente, a situação é crítica. Mas, voltando ao Brasil, além da geada em Minas Gerais, em 2020, né, que outros fatores influenciaram essa queda na produção? E sim, a geada de 2020 foi devastadora, acabou com muitos cafezais, e as secas frequentes também têm prejudicado a floração, que é essencial para a formação dos grãos. Em algumas regiões, como em Matão, no interior de São Paulo, o cultivo de café praticamente desapareceu por causa desses problemas climáticos recorrentes. A gente vê que essa falta de água na época da floração afeta não só a colheita daquele ano, mas também as próximas, né? Sim, exatamente. A planta precisa de água durante a floração para formar a quantidade ideal de grãos. A falta de água compromete a produção daquele ano e também das safras futuras. E essa repetição de eventos climáticos extremos levanta a questão das mudanças climáticas, né? Um problema a longo prazo. Com certeza. Fenômenos como El Niño e Laninha sempre existiram, mas a frequência e a intensidade desses eventos nos últimos anos nos fazem pensar sobre o impacto das mudanças climáticas no futuro. Sim. A gente sente essa mudança, né? Os cientistas ainda estão estudando para entender todas as relações, né? Mas o fato é que esses eventos estão desafiando o cultivo do café. E parece que as regiões que tradicionalmente eram consideradas ideais para o cultivo do café já não são mais tão adequadas assim, né? É verdade. A altitude e o tipo de solo de algumas áreas, como o interior de São Paulo, estão se tornando menos favoráveis para o café. O que aconteceu em Matão é um exemplo disso. E o café arábica, que é o mais consumido no mundo, é mais sensível a essas mudanças climáticas. Até o robusta, que sempre foi mais resistente, está sofrendo perdas. Mas por quê? Por causa do aumento da demanda por cafés especiais, né? E a produção de cápsulas, de drop blends. E por falar em demanda, o aumento no consumo de café em outros países também contribui para essa alta nos preços, né? Exatamente. O consumo de café tem crescido bastante em países da Ásia, como China, Indonésia e Vietnã, que tradicionalmente são grandes consumidores de chá. Eu tenho visto reportagens sobre esse aumento do consumo na China, né? A China é um caso impressionante. Entre 2013 e 2023, as importações de café por lá aumentaram mais de 10 vezes. Nossa. Passaram de 230 mil para 2.800.000 sacas. É muita coisa. Mas o que explica essa mudança tão grande?
É uma mudança cultural, né? O café tem se tornado um símbolo de status, um símbolo de um estilo de vida moderno, principalmente entre os jovens. E o crescimento das redes de cafeterias, né? Como a Luckin Coffee, que surgiu na China em 2017, já tem mais de 9 mil lojas e cerca de 500 milhões de clientes. A gente vê que esse aumento no consumo, aliado à queda na produção e aos baixos estoques globais, né, que você mencionou, impacta diretamente nos preços, né? Sim, o Next Journal publicou um artigo mostrando que os estoques globais de café estão muito baixos. O consumo está superando a produção. E o que acontece? A indústria precisa usar os estoques existentes, né? E isso pressiona os preços para cima. Algumas estimativas apontam que o consumo está superando a produção em cerca de 15 milhões de sacas por ano. Nossa. E a especulação no mercado de commodities também piora essa situação, né? Com certeza. O café é negociado no mercado futuro, né? E isso atrai especuladores que apostam na alta dos preços, mesmo sem consumir ou produzir café. Essa especulação pode levar a picos de preços, principalmente na entre-safra. E o problema é que leva tempo para renovar as plantações de café, né? Uma planta leva de 3 a 5 anos para começar a produzir e pode levar até 30 anos para atingir a produtividade máxima. Então não tem uma solução rápida para essa escassez. Realmente é um processo demorado. E a gente viu algumas notícias sobre o aumento das exportações brasileiras, né? Isso também afeta o preço do café aqui dentro. Sim, a CNN Brasil publicou uma reportagem sobre isso. E como isso funciona? A alta demanda internacional pelo café brasileiro, junto com a desvalorização do real frente ao dólar, incentiva os produtores a exportar mais. E o que acontece? Sobra menos café para o mercado interno e os preços sobem. Entendi. E essa priorização das exportações também influenciou o tipo de café que o Brasil produz? Sim. O Brasil tem investido mais na produção de café arábica, que é mais valorizado no mercado internacional, e menos no robusta. Essa escolha, impulsionada pela demanda por cafés especiais e cápsulas, acabou deixando a produção brasileira mais vulnerável às variações climáticas. E tudo isso acontecendo com os estoques mundiais no nível mais baixo em 25 anos, né? Que foi mencionado no começo a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso mesmo. Nunca tivemos tão pouco café estocado no mundo. É uma crise séria. E como essa crise afeta os pequenos produtores aqui no Brasil, eles ainda representam uma parte importante da produção, né? Sim, claro. A alta dos preços do café trouxe algum alívio financeiro para muitos pequenos produtores, né? Eles precisam vender menos para cobrir os custos. Mas essa situação pode ser passageira e traz riscos. Que tipo de riscos? O produtor pode acabar investindo de forma arriscada, né? Sem planejamento. E a gente sabe que os problemas climáticos e as instabilidades econômicas continuam. A história do café no Brasil é marcada por ciclos de altos e baixos. A gente lembra da crise de 1929, quando o governo teve que intervir no mercado comprando café para tentar controlar os preços. Realmente, o café tem uma história complexa, né? E olhando para esse contexto todo, podemos dizer que o café se tornou um termômetro das tensões globais. Sem dúvida. O café é um indicador sensível das fragilidades do nosso sistema. Ele expõe a vulnerabilidade da produção de alimentos às mudanças climáticas, o impacto da especulação financeira em produtos essenciais e as contradições de um mercado que transforma uma bebida tão popular em um artigo de luxo para muitos. Bastante coisa pra gente refletir, né? E o futuro próximo do café, como você vê? As previsões não são muito otimistas. Com os estoques baixos, a entre-safra se prolongando e a demanda crescendo, é provável que os preços continuem altos. Até quando? Pelo menos até o meio do ano. E mesmo que as próximas colheitas sejam melhores, os efeitos das mudanças climáticas e as mudanças no consumo global não vão desaparecer tão facilmente. O amargor que a gente sente no preço do café representa algo maior. É sobre repensar o nosso modelo de produção, né? Exato. É sobre como a gente consome, como a gente lida com os limites do planeta. O café é apenas o ponto de partida para uma conversa mais ampla sobre sustentabilidade, globalização e justiça econômica. É uma reflexão importante a partir de algo tão presente no nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. É isso. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Fica aí a reflexão. Qual o futuro dos produtos essenciais em um mundo em constante transformação? É essa a pergunta que fica. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia, 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.